de Jesus, segundo o registro de Mateus, capítulo de número 6, versos de 9 a 13. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estar com vocês esta noite, cultuando ao Senhor por aquilo que Ele é e lhe rendendo graças por aquilo que tem feito por todos nós. É um prazer, é um privilégio, é uma honra poder servir a Deus e servir-lhes com a palavra de Deus esta noite. Deus em Cristo abençoe a vida do digníssimo pastor, da sua digníssima esposa, sua família, seu ministério. Deus abençoe a cada membro, congregado, novo crente, visitante, presente aqui esta noite. Que as bênçãos dos céus e da terra sejam sobre todos vocês. Em especial, quero ser grato a Deus pela vida do meu amigo, evangelista Jonathan, servo de Deus que já conheço há alguns anos, instrumento usado por Deus para que eu pudesse estar aqui esta noite, cultuando com vocês e pregando-lhes a palavra. Meus irmãos, eu prometo não trazer-lhes fadiga nesta noite, tá bom? Quero ser bem objetivo dentro da oportunidade que me foi dada. Para tanto, quero saber quantos encontraram o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, de 9 a 13. Se você encontrou, você pode dizer amém. Amém. Certifique-se de que não existe ninguém perto de você que não tenha encontrado ou que está sem o exemplar da Bíblia. Se você identificar essas duas classes de pessoas, seja solidário e ajude ela a participar da leitura congregacional. Como é um texto muito conhecido, eu gostaria que todos nós lêssemos juntos, tá bom? Então, eu vou contar até 3, você vai ler o verso 9, 10, 11, 12 e 13 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo o registro de Mateus. Vamos lá. 1, 2, 3. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. O teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Pode assentar-se. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma das mais conhecidas orações proferidas em todos os tempos da história. Eu creio que a oração do Pai Nosso, ou a oração modelo, é uma das mais, se não a mais conhecida e recitada oração de todos os tempos da história da humanidade. E a oração modelo, ou a oração do Pai Nosso, que nos foi ensinada por Jesus, está situada dentro do Sermão do Monte. Sermão do Monte, que é registrado por Mateus, no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus, escrito por ele, e que resumidamente, sintetizadamente, é registrado por Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 18. Sermão do Monte, que é sem dúvida a pregação mais conhecida de Jesus. Certamente, o Sermão do Monte é a pregação que a maior parte das pessoas, quer crentes em Cristo ou não, conhecem até com uma certa riqueza de detalhes. E o Sermão do Monte nada mais é do que o código de ética do reino de Deus.
Assim nós poderíamos interpretar o Sermão do Monte como o código de ética do reino de Deus. E o Sermão do Monte, ele é introduzido por Jesus quando este fala aos seus discípulos, tendo Jesus listado pelo menos 8 bem-aventuranças ou 8 graças que devem moldar, delinear o caráter e a índole dos crentes em Cristo, dos discípulos de Cristo, dos salvos em Cristo, por Cristo e para Cristo. E assim que Jesus introduz o Sermão do Monte, introduz listando-nos pelo menos 8 graças, 8 bem-aventuranças que devem ser um molde, que devem ser um padrão, que devem ser aquilo que vai delinear o caráter e a moral dos servos, dos discípulos, dos salvos em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 3, Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque destes é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E assim se fizeram os profetas que vieram antes de vós. Então estas 8 bem-aventuranças, essas 8 graças, elas devem moldar o caráter e a índole de nós, que somos discípulos, servos e salvos em Cristo Jesus. Depois Jesus fala em sequência sobre 2 metáforas com as quais ele compara os seus discípulos, que é a metáfora do sal e a metáfora da luz. Ainda no capítulo 5, ele depois fala sobre a vinda dele, não para abrogar a lei, não para revogar a lei, não para deixar de fazer valer a lei, mas para interpretá-la corretamente, para aplicá-la corretamente. E no final dessa sessão, Jesus diz o versículo que provavelmente é o versículo chave, é o versículo central do Sermão do Monte. Ele diz assim: se a vossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão entrar no reino dos céus. Depois Jesus começa a listar uma série de comparações com o decálogo, com os 10 mandamentos, e ele começa a fazer um contraste entre a maneira como os fariseus e escribas interpretavam a lei e a maneira como a lei deveria ser interpretada. E aí ele lista um monte de exemplos, isso no capítulo 5. Aí no capítulo 6, e é aqui que a gente vai se debruçar para expor o sermão, Jesus, do versículo 1 ao versículo 18, capítulo 6, do verso 1 ao versículo 18, ele fala de 3 disciplinas espirituais. Ele fala do ato de esmolar, ele fala do ato de orar e ele fala do ato de jejuar. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, ele fala sobre o ato de esmolar. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso de número 15, ele fala sobre o ato de orar. E Mateus capítulo 6, do verso 16 ao verso 18, ele fala do ato de jejuar. E destes 3 atos, destas 3 ações,
destas 3 disciplinas, eu quero destacar aqui pelo menos 3 lições